noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais um Literatura Local, que é uma parceria entre a Academia Passo Fundense de Letras e a TV Câmara. Hoje nós trouxemos um autor estreante, que é Marlon Batista Moraes, que escreveu Papa Francisco, um título muitíssimo interessante. Boa noite, Marlon. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada de ter aceitado o nosso convite. Conta um pouco como surgiu o teu livro. Bom, eu é que agradeço o convite inicialmente. Bom. Né? E esse livro nasceu meio que por acaso, meio acidentalmente. Nunca passou pelas minhas ideias, nunca tive o sonho de escrever um livro. Realmente foi um acaso. Né? Eu sempre sonhei muito em ter um filho, acabei, por diversos motivos, atrasando um pouco esse projeto, mas acho que ele acabou vindo numa hora muito boa da minha vida. Você é muito jovem ainda. E eu acho que esse evento, assim, acabou originando um turbilhão de emoções e, sei lá, quando eu vi, comecei a escrever e as ideias começaram a fluir. Inicialmente, a ideia era só registrar alguns rabiscos para que depois ele pudesse ler, e os textos foram se acumulando. A minha esposa, até meio contra a minha vontade, mostrava para quem ia nos visitar. Ah, sim. E as pessoas também começaram a achar que tinha alguma coisa interessante ali. Que dava um caldo. Que dava um caldo. E daí, com o passar do tempo, então já tinha uma soma relativamente expressiva de textos e a gente decidiu procurar uma editora para ver se isso realmente teria algum valor e seria possível publicar um livro. Aliás, é uma ótima editora, né? É lá de FIB? Lá do FIB. Isso. Eles fizeram os meus 2 livros. Tenho muito a agradecer a eles, né? Porque realmente, principalmente para mim que não tinha nenhuma experiência, assim, eles me deram muito suporte, muita orientação e várias dicas assim que contribuíram para o resultado que a gente obteve. Eles dão muito valor para esses sentimentos universais, não é? Porque é uma faculdade de filosofia, então eles gostam de publicar sentimentos, emoções que na verdade acontecem com todo mundo, né? Mas eu gostaria de te conhecer um pouco melhor, Marlon. Fala um pouco de ti. Bom, eu não sou passofundense, sou natural de Cachoeira do Sul, na região central do estado. Já percorri um pouco o estado, já morei em Santa Maria, depois eu fui para Porto Alegre, assumi um cargo no Tribunal do Trabalho lá, e morei quase 13 anos em Porto Alegre. E lá cursei Direito na Universidade Federal. Depois de formado, então, comecei a tentar novamente a vida de concurseiro, né, iniciar. E eu fiz concurso para a Receita Federal do Brasil em 2005. E, tendo sido aprovado, a minha lotação se deu aqui em Passo Fundo. Estou aqui por acaso. Para sorte nossa. Não, estou aqui por acaso, né, por uma questão a mais ou a menos acertada na prova, mudou a minha classificação e eu vim para aqui, mas eu me tornei passofundense por adoção. Gosto muito da cidade, estou aqui há 11 anos, não penso em ir embora e realmente fiz muitos amigos e gosto muito daqui e acho que é aqui que eu vou ficar pelo resto dos meus dias. Se tornou marido aqui, pai aqui, Sim. É isso? Olha só, muito legal. E assim, você falou que nunca se sentiu escritor, não é? Está se sentindo agora? Para falar a verdade, ainda que é um marco. Ainda não. Claro que eu tenho que admitir que eu estou um pouco envaidecido, orgulhoso de ter produzido. Assim, isso não dá para negar. Para quem nunca pensou que pudesse fazer, ter uma obra na mão assim é um motivo de orgulho. Eu acho que é um presente que eu vou deixar para o Francisco que é importante, né? Que vai ser legal. A minha geração não tem muitas referências dos
dos antepassados, porque não ficava nada muito registrado, não é? Muitas famílias conseguem agora, com embaixadas e consulados, eles conseguem saber alguma coisa da família. Mas realmente a gente vive uma época privilegiada para isso, não é? Então, como eu dizia, eu não me sinto um escritor, até porque a minha vida literária, assim, ela é muito curta. E eu digo não de produzir, mas de consumir, sabe? Eu venho de uma realidade um pouco mais difícil, assim, que a gente não tinha a cultura de ter acesso a livros, de ler. Durante toda a minha infância e minha formação, eu li muito, mas muito pouco. Então, eu tenho uma lacuna grande, assim, dos clássicos. Depois de adulto, já é que eu comecei a me interessar um pouco por literatura, e que eu comecei a ter acesso, né, a realmente ler um pouco mais e gostar. Ainda leio menos do que eu acho que deveria, né? Principalmente nessa fase agora que o Francisco né, consome muito, mas realmente eu sou um leitor bastante tardio e que, por ser um leitor bastante tardio, também não imaginava que pudesse me tornar um escritor. Sim. E eu não me considero um escritor. Eu acho que, por enquanto, eu ainda penso que isso foi um acidente. Mas, de repente, daqui a algum tempo, surja alguma inspiração para começar um novo projeto. Vamos ver. Mas você dá a impressão de quem lê muito, porque você faz assim associações riquíssimas, né? Você faz analogias riquíssimas também. Você mostra assim uma cultura geral privilegiada e assim o bom humor, as sacadas que tu tem. Aliás, eu quero te contar uma coisa. Ontem a gente estava reunido lá na estação da Gare, na estação ferroviária, na antiga estação ferroviária, e tinha várias pessoas ali, intelectuais, por causa de um perrengue que existe aí na cidade, por causa da destinação daquela área, né? E aí eu contei que hoje você viria para o programa. Aí diz um escritor: nossa, eu sei, é um rapaz que escreveu sobre o Papa Francisco. Eu falei, não é sobre o Papa Francisco. O livro é Papa Francisco. Aí ele falou, eu falei, é sobre o filho dele. Ele é um pai novo que escreveu sobre o filho dele, que é Francisco. Aí ele falou, nossa, mas que sacada desse rapaz. Então a gente riu, porque realmente você é muito inteligente. Você deu um título espetacular. Obrigado. Que pena que pensam que é sobre o Papa Francisco, não é? Não foi a primeira pessoa que pensou. Realmente, olha só. O poder da vírgula. Pois é, eu falei ali embaixo para a moça que fez a legenda desse programa e falei, não esquece a vírgula. Não esquece a vírgula. Essa vírgula é fundamental. Essa vírgula define o que é o livro. Isso. Tem um texto aqui, aliás, o teu livro é feito de pequenos textos, Sim. né? Isso as pessoas estão gostando muito de ler, sabia? Que bom. Pequenos textos é o que se lê atualmente, infelizmente, né? Porque eu gostaria que as pessoas lessem um romance de peso, que tivessem o tempo e a disposição de ler um romance de peso. Eu desejaria... Eu tenho filhos que leem muito. Mas os textos curtos são o que as pessoas estão lendo. Aliás, até no computador, né? Mas você tem uma passagem que você fala sobre o exército, que eu achei muito interessante. Vocês em marcha na cidade, não é? Sim. E aí alguém começou a cantar... para não dizer que não falei de flores, né? E vocês levaram um castigo, e aí você faz um link com o seu filho, e muito, muito, muito legal isso. Então se torna uma coisa dinâmica, não é só um diário de um pai. Aqui tem aulas de história, aqui tem aulas de humanidade, né? De sensibilidade.
É muito bonito, muito bonito. Nossa. E assim, o que transparece também é um grande amor pelas mulheres. Que bom, que bom. Conta aí um pouco da tua mãe. Que eu fiquei com vontade de conhecer. Ela esteve aqui no lançamento. Realmente, eu faço algumas homenagens para ela no livro, né? E foi uma mulher muito, muito batalhadora, assim, que criou praticamente 3 filhos praticamente sozinha. Como eu disse, assim, minha mãe não teve a primeira série, assim, ela Sim. Foi alfabetizada autodidata, o pouco que ela sabe. Sim. Mas mesmo assim ela conseguiu criar 3 filhos e nós 3, assim, estamos bem encaminhados, sabe? Mas conseguiu nos passar muitos princípios, que eu acho que mais do que cultura formal é o que vale. Muito mais, ela é uma sábia, não é? A sabedoria não depende da escola. Né? Ela vem de dentro. Aliás, tu trabalha muito bem os valores aqui. Te deu conta disso? Os valores fundamentais, aqueles valores que não mudam, né? Não tem moda, não tem época, são valores perenes, não é? Você trabalha muito bem no livro. Como eu falo, assim, e tem mais de um texto que refere sobre isso, eu sou parte de uma geração que, felizmente, encara a paternidade, a relação com as mulheres, de um modo diferente. Óbvio que nós temos muitos problemas, muitas distorções. Está aí a Delegacia da Mulher para não nos deixar esquecer disso. Mas é diferente. Uhum. E que bom que seja diferente. Como diz Pianger, que se torne que esta paternidade, essa paternidade com coragem de escrever sobre as suas emoções, né, que seja um padrão, que seja comum. Que seja normal. E realmente eu acho que, infelizmente, ainda remanesce um pouco dentro de cada homem, assim, aquela formação um pouco machista, um pouco que impede muitas vezes de, mesmo a gente sentindo, a gente demonstrar esse tipo de sentimento. Sim. Essa é uma dificuldade masculina, não é? Essa é uma dificuldade masculina. Aliás, a gente viveu muito isso, de haver uma dificuldade até com o contato físico, sabe? Pai não beijava filho, pai não... Nós trabalhamos muitos anos com a Escola de Pais. A Escola de Pais do Brasil, que é uma ONG de origem francesa, e nós trabalhamos mais de 30 anos com essa ONG. E a nossa luta era com o pai. Era com o pai que a gente sentia ausente. A gente ouvia muito pais e ouvia muito mães, porque os pais até se recusavam a fazer um curso, a se aperfeiçoar, né? Então, a gente dizia para o pai, você tem que ir para a sala da frente, você não tem que estar ausente, você não tem que ficar sentado no sofá, sozinho, né? Viva essa alegria, né? E era difícil, porque o pai era o provedor. Você sentiu isso na tua vida? Totalmente. Totalmente, né? Desse papel de pai exclusivamente, quase que exclusivamente ou exclusivamente provedor, né? Essa transformação que passa para a minha geração de não ser só o provedor, e aliás também não é o único provedor, porque porque a minha esposa trabalha, ela colabora tanto quanto eu, e eu tenho a obrigação de colaborar com ela na outra parte tanto quanto ela. E, na verdade, o que eu também passo aí não é nenhuma obrigação, é o privilégio de eu poder estar compartilhando desses momentos com o Francisco. Lógico. É uma felicidade, uma alegria nova para o homem, né? Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco com o Marlon.
Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Olá, voltamos então com o Marlon, que escreveu Papa Francisco e que tem um prefácio genial. De quem, Marlon? O prefácio foi um presente que eu ganhei assim por um gesto de ousadia. Você fez contato e ele aceitou? Na verdade, quando a gente definiu que ia realmente sair o livro, procurou a editora, orçou e começou a encaminhar o projeto, eu comecei a pensar então em alguém para fazer o prefácio. E daí eu pensei, olha, o não eu já tenho. Vamos tentar de repente o sim de alguém que fala muito sobre o assunto, está em evidência e que, nossa, traria um up, assim. E eu enviei um e-mail para essa pessoa, imaginando que nem resposta eu obteria, né? E a minha surpresa é que depois de poucos dias eu obtive a resposta. E essa pessoa é o Marcos Piangers, que escreveu Papai é Pop 1 e 2, já vendeu mais de 150 mil cópias do primeiro. No estrangeiro, inclusive? Sim, em vários países. E ele foi de uma simplicidade, de uma humildade, de uma presteza. Eu já era fã dele. E eu fiquei muito mais fã, assim, porque ele me respondeu na hora, topo, eu só quero ler os textos. Aí eu enviei os textos para ele, deu uma semana, ele me enviou esse prefácio que eu achei sensacional. Que bom que teu livro está à altura dele. Que bom. Você me permite que eu leia esse prefácio? Por favor. Então tá. Dizem que nasce uma criança, nasce também um blog de mãe. Isso aí eu achei genial. As mães estão sempre lá, são protetoras, amorosas, largam o trabalho para ficarem com os filhos. Uma mãe será sempre aquela pessoa que tudo oferece, mesmo depois que ficamos velhos. Quer comer? Tá com fome? Tá com frio? Quer dinheiro? Vai sair essa hora? Quer um mapa? Leva um casaco? Chega até a ser um pouco demais. Fui um dos primeiros homens a falar sobre paternidade em livros, site e palestra, e isso me jogou para todos os cantos do Brasil e do mundo. As pessoas querem saber como um homem pode ser participativo e amoroso. Junto comigo existem outros pais escrevendo, fotografando os filhos, participando, dividindo as tarefas, dedicados a serem melhores todos os dias, melhores pais, melhores maridos, melhores pessoas. Meu objetivo é ficar obsoleto. Quero que tantos pais escrevam sobre o assunto, criem blogs e redes sociais recheadas de dicas e textos e fotos, que esse assunto seja tão comum e natural que não chame mais a atenção de ninguém, que seja normal. Livros como este, pais atuantes como Marlon. Dou apoio a todos os pais que me pedem incentivo, todo aquele que quer falar de filhos. O mundo é um lugar melhor com pais participativos. Que seja o padrão. Um grande abraço do Piangers. Bonito. Parabéns, parabéns. O livro merece isso aqui. De verdade. Que bom, obrigado, obrigado. Mas é uma emoção muito grande, né? Receber um sim desses. Sim, sim. Foi inesperado e realmente foi... Se faltava alguma coisa, assim, para completar esse projeto, para me envaidecer um pouco mais, assim, ter essa assinatura do Piangers, realmente veio completar. Mas me conta, com que idade está o Francisco? Ele está com 1 ano e meio agora. 1 ano e meio. O primeiro dos textos que compõe o livro, que inclusive virou a apresentação, apenas com um parágrafo a mais,
eu escrevi quando a gente ainda estava no hospital. Ele nasceu um pouco prematuro e a gente acabou ficando 5 dias no hospital. E daí lá pelo 4º dia, já sem ter muito o que fazer, minha esposa dormindo, ele dormindo, e você não tem mais o que fazer dentro de um quarto de hospital, eu resolvi pegar um caderno, uma caneta e rabiscar algumas coisas. E depois transmiti por WhatsApp para alguns amigos, assim, esse texto. E o pessoal deu um retorno que gostou, ligava. E daí, poucos dias depois, teve algum outro acontecimento até bastante triste que eu relato numa crônica, aí, que foi a morte de um primo, mas que também escrevi alguma coisa. E que... Você morreu de pena da tia, porque você avaliou que é ter a perda de um filho. A perda de um filho, né? E daí foram se sucedendo textos e eu coloquei como marco temporal assim desses textos ele completar 1 ano. Então eu escrevi esses textos praticamente do nascimento dele, 5 dias, até ele completar 1 ano. E é esse período que se resume o livro. São várias histórias, coisas pitorescas que acontecem na vida de qualquer pai, qualquer mãe, como a dificuldade para comer, que inclusive origina o título da crônica que dá nome ao livro, cólica. Aquela parte que tu chama de escatológica, que é escatológica mesmo, sobre a dificuldade de fazer cocô, não é? E assim, na hora, parece uma coisa assim que vai se estender e acaba dando tudo tão certo, não é verdade? Então, tem várias histórias que passam por alguns relatos assim de pequenas experiências que acontecem, acredito, com todos os pais, mães. E alguns outros textos são mais intimistas, assim, mais impressões, sentimentos sobre essa experiência. Sim. Uma coisa me chama muito a atenção é que os técnicos, como você é um técnico, como o Marcos, também que escreveu Mariana e os Saltições, que também é auditor fiscal, que escreve muitíssimo bem, né, o Marcos, que veio aqui para esse programa. Vocês técnicos gostam de escrever. Acho que é uma forma de compensar essa tecnicidade toda. Não te parece? Talvez. Pode ser um traço. Na minha vida de voluntária em várias coisas, os contadores são muito voluntários, sabia? Eu encontrei muitos contadores, né? Trabalhando de voluntários. Nunca fez essa estatística? Você é vice-presidente da APAI de Passo Fundo. Inclusive, é uma curiosidade isso. Inclusive até, nem sei se deveria referir, mas como isso não é não foi um projeto pensado, muito menos um projeto destinado a render algum lucro, pelo contrário, já houve a reserva de um dinheiro que eu imaginei que eu ia despender com... Sim. Né? Então é um projeto a fundo perdido. Cada livro vendido desses eu estou destinando R$5 para a APAI. Olha, que legal. Então, realmente, todos os livros que eu estou vendendo é simplesmente para ajudar a compensar o custo de edição dele. Não tem nenhuma... Mas olha, às vezes acontece, né? Às vezes acontece o boom. Eu espero que esse programa ajude muito. Que bom. Viu? Tomara. Espero que ajude muito, porque vender livro a visão do Marcos, aliás, é muito interessante. Ele disse: eu gosto de vender o livro, porque aí a pessoa quer ler o meu livro, né? Eu não tinha pensado nisso. Então ele tem uma visão bem legal isso, sobre vender os livros dele, né? Mas como é que vocês veem isso de ter escritores dentro da Receita Federal? Vocês trocam figurinhas? O Marco realmente ele é bastante responsável pela existência do Papa Francisco. Eu imaginei. Né? Ele é muito responsável, porque... Ele fez críticas, quando eu comecei a escrever, ele já tinha 3 livros publicados,
eu mostrava alguns textos para ele dava alguma opinião, né? E depois, quando eu decidi realmente tentar publicar, quem me indicou a editora foi o Marco, quem me fez todos os contatos e disse, as coisas acontecem assim, assim, assim. Então, realmente, ele foi bastante importante nesse processo aí. E acompanhar, né, ele produzindo os livros dele também não deixa de ser um incentivo, assim, né? Você vê, pô, que bacana, colega, tá aqui, a gente trabalha na mesma sessão, tá publicando e tá publicando livros muito legais, né? Quem dera consiga publicar um livro também que chegue perto, né? Tomara que as pessoas gostem. São duas coisas completamente diferentes. Não, né? Totalmente diferentes. Completamente diferentes, né? E cada um com a sua beleza, porque o que eu gosto de você é esta emoção à flor da pele, sabe? O que eu gosto em você é que você gosta de ser pai, você gosta de trocar fralda, sabe? E o que vai acontecer? Tem uma passagem aí que você fala, eu tenho certeza que meu filho vai me amar muito. E vai, sabe? E vai. A gente que teve pais, o meu pai era um amor. O meu pai, quando era criança, ele era um amor. Aliás, ele era brincalhão, né? O que não era padrão. Não era padrão. O pai dele era absolutamente silencioso, o meu outro avô também era absolutamente silencioso, né? Mas o meu pai tinha uma alegria, o que não era também comum na época. E eu agradeço até hoje que ele era o cavalo. Aliás, o meu marido tem uma frase que eu não sei de onde ele tirou. O avô é o cavalo que o filho... é o cavalo que o filho amansou para o neto montar, né? Os pais hoje têm uma chance enorme de ter filhos absolutamente equilibrados, né? Com uma capacidade enorme de amar, de serem bons pais, de serem bons maridos. Tem uma outra característica que eu acho o máximo nessa geração. Vocês são pais geralmente um pouco mais velhos, então vocês já estão mais calmos, né? Não tem aquela sede de viver, né? Viver as coisas do mundo, vocês já estão mais acomodados. Tem uma coisa que me incomoda agora, que é o filho único. Você já declarou que vai ter só esse? Provavelmente. Porque vocês têm do outro tenho uma casamento. enteada. Tem uma enteada, né? Mas é um bando de filho único. Eu vou para as escolas aí e vejo um bando de filho único, né? Realmente, eu acho que a gente vai ficar no Francisco. Vai ficar no Francisco. Eu já comecei um pouco tarde, a minha esposa também já teve o Francisco também um pouco tarde, né? Mas eu gostaria de ter tido mais. Quando eu fiquei grávida do quinto, eu tinha 38 anos. Ele nasceu quando eu tinha 39. E eu pensava, quem vai criar o meu filho? Meu Deus, tão tarde, tão tarde. Hoje ele tem 30 anos e eu tô na flor da idade, cara. Eu não sinto que eu tenho quase... Estou fazendo 70 esse mês, mas não sinto isso, sabe? A gente tem uma outra vitalidade, né? Mas parabéns, viu? Parabéns mesmo pela pessoa que você é, pela pessoa que a mãe do Francisco é, que eu já vi que ela é toda ternura também. Obrigado. Né? Mas com a força da... Eu percebi assim, que você quer que o seu filho tenha valores. Isso... Não é? Tenha valores. Aqui, os valores são muito fortes, né? Então, a gente percebe que você está emocionado agora. Não é verdade? Então, isso tem tudo para dar certo, né? Tem tudo para dar certo. Como eu digo num dos primeiros textos aí, né? Alia jacta est, a sorte está lançada. A sorte está lançada. Mas não só sorte, não, né? A gente tem que dar uma mão para a sorte. O que a gente vai enfrentar daqui até o fim dos dias, a gente realmente não sabe, mas se a gente conduzir as coisas de uma forma correta, que a gente imagina correta, né? Porque o que é ser correto hoje? A chance disso dar certo, ela cresce muito. Então,
O que vai ser felicidade para o Francisco no futuro? Não sei, talvez... para mim, felicidade é ter um cargo público que me dê estabilidade. Para ele pode não ser. Pode ser viver fazendo bico aqui e ali. Isso vai ser felicidade para ele. Mas independente do que ele escolha para fazer na vida, eu acho que se ele tivesse esse apoio afetivo, esse exemplo de valores, nossa, ele vai estar muito bem encaminhado. Porque isto, esse trabalho de educação, né? Esse trabalho de educação que os pais realizam com seu filho, com amor, né? Levam, sabe o quê? A autonomia dele. E os pais bem-sucedidos têm filhos autônomos, capazes de fazer as suas próprias escolhas, né? Quanto a gente já viu de pai e mãe fazerem as escolhas para os filhos, de fazerem até escolha profissional e o filho não tem nada a ver com aquele filho, não é? Mas eu tenho certeza que o Francisco vai caminhar, né? E aí vocês vão chorar, porque o Francisco vai. O Francisco vai para o mundo, né? Mas vai recheado de tudo isso que vocês estão dando para ele, né? Mas o livro é encantador e eu espero que as pessoas procurem pelo livro, que tem muito a ganhar. Muito obrigada, viu, Marlon, por esse programa que foi diferente, porque mais emocional, mais doce. Muito obrigada, viu? Eu é que agradeço a oportunidade de estar falando sobre o livro, principalmente as palavras sobre o livro, assim, eu fico realmente muito feliz, assim, de alguém que eu conheci hoje, assim, ter elogiado... Mas que é colega do meu filho. Que ter elogiado o meu livro, ter falado bem, porque quem adquiriu praticamente foram amigos e família, e esses sempre vão falar bem, né? Legal. Mas muito obrigado por todas as referências e pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Obrigada. Boa noite, obrigada para vocês também que ainda estão aí.